Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 40. Temos meditado nos domingos pela manhã no livro dos Salmos e agora chegamos ao Salmo de número 40. Esse salmo retrata a fé forjada no fogo das provações. Esse é o título da nossa mensagem. A fé forjada no fogo das provações. Para as crianças, forjado significa moldado por meio do fogo. Quando se vai fazer qualquer objeto de metal, principalmente de ferro, como por exemplo uma espada, o metal é queimado, é fervido no fogo, esquentado até que ele se derreta e se torne líquido. E ele é colocado numa forma e ela tem a forma daquilo que se quer dar ao utensílio, seja uma arma, seja alguma coisa útil, e então depois naquela forma, ele joga-se água ou faz alguma coisa para ele resfriar e ele endurece e cria aquela forma. Então, a fé do cristão é como uma arma ou como um utensílio de metal, de ferro, que precisa do fogo para ser derretida e para ser moldada. O que é o fogo? O fogo representa as tribulações, as provações que nós passamos, as dificuldades. Isso envolve a nossa luta contra o pecado, naqueles momentos quando somos inclusive derrotados pelo pecado e multiplicamos as nossas iniquidades e nos sentimos atolados nelas e sofremos as consequências delas, ou também pode ser uma dificuldade gerada pela oposição à nossa fé, pela perseguição, sentimos-nos cercados, pressionados, oprimidos pelo mundo, pelos inimigos da cruz de Cristo, e cercados desses inimigos nos vemos numa espécie de atoleiro, de angústia, de medo. Também o fogo da provação inclui aqueles momentos em que nossa fé é enfraquecida com sentimentos de ansiedade, com medo do futuro, ou com uma série de provas que podem acontecer, como enfermidades, perda de entes queridos, momentos de crise nacional e internacional. Aquele momento quando você se sente sem saída, que você não vê uma luz no fim do túnel para as crises e problemas que você está enfrentando. Então, são muitas as situações que nos lançam que nos lançam um desafio à nossa fé. E elas são chamadas de provações, porque são provas para aperfeiçoar a fé. Então, no Salmo diz, e nós leremos e vamos falar sobre essa fé que é forjada no fogo das provações. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste.
Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínios que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos que aquietes o nosso coração, para que meditemos de maneira zelosa nas verdades aqui encerradas no texto da Tua palavra. Dá-nos um coração atento, capaz de compreender e aplica, Senhor, a cada um de nós, conforme suas necessidades, conforme sua vivência diária, conforme a Tua vontade para cada um de nós. Purifica-nos de todo pecado, Senhor, e dá-nos um coração atento à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não há dúvida de que a fé salvadora é forjada por meio do fogo das provações. A Escritura ensina isso claramente em várias passagens. Lá em Jó, capítulo 36, verso 5, há uma declaração interessante de Eliú, quando ele, depois dos amigos de Jó não terem conseguido responder à sua crise, mesmo sendo o mais novo, se levanta para falar, e ele fala acerca dos métodos pedagógicos do Senhor. E ele traz uma declaração muito preciosa, que seria muito bom que nós a memorizássemos. Em Jó 36:15 ele diz, acerca de Deus: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Que verdade preciosa e inusitada temos aqui. Porque é comum nós pensarmos e concordarmos que o Senhor nos livra da aflição. Ou seja, Ele tira-nos do momento de aflição, daquilo que nos está oprimindo. Ainda avançamos e pensamos que o Senhor também pode nos livrar na aflição, isto é, mesmo não tirando aquela dor, aquela angústia, aquilo que nos oprime, o Senhor nos dá livramento, nos dá fortaleza para enfrentarmos. Agora, essa verdade aqui, ela vai além, ela diz que Ele nos livra por meio da aflição, ou seja, a própria aflição é um meio de livramento do Senhor. O salmista, no Salmo 119, 71, ainda dentro dessa visão, ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esse é outro ensinamento da palavra de Deus, de como a nossa fé é forjada
De tal maneira que, olhando para trás, embora que no momento aquilo não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas olhando para trás, vendo o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, o justo olha para a sua provação no passado como um meio de aprender os decretos de Deus. E Tiago, por sua vez, também nos lembra de maneira bem explícita, em Tiago 1, versos 3 a 4, que a provação da vossa fé, veja, a provação da vossa fé, ele começa dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E ele diz, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais íntegros, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação, ela ajuda, é um instrumento de Deus para reparar as deficiências da nossa fé. E, finalmente, Pedro, de modo semelhante, em 1 de Pedro 6, ou melhor, capítulo 1, versos 6 a 7, ensina que, se necessário, nós seremos contristados por várias provações. E para quê? Ele diz, ele explica, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a genuinidade da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é como o ouro precioso, depurada por fogo. A fé salvadora se revela mais brilhante quando forjada no fogo das provações. Pois bem, o que temos neste salmo é exatamente um retrato da fé forjada no fogo das provações. Nós podemos aprender como ela é forjada, de que maneira ela vai se robustecendo, se fortalecendo. E nós podemos identificar aqui no salmo pelo menos 4 verdades ou 4 princípios que apontam a forma como a fé é forjada no fogo das provações. E o primeiro princípio é este: a fé é forjada aprendendo a esperar com paciência no seu Redentor. A fé é forjada aprendendo a esperar com paciência no seu Redentor. Não é possível desenvolver paciência sem uma longa espera sob pressão. A paciência não pode ser desenvolvida num culto de louvor e adoração a Deus. É verdade que no culto nós somos fortalecidos, sem dúvida, mas o desenvolver, o praticar dessa paciência vai acontecer nos momentos de prova ao longo da semana. E nós vimos isto testemunhado por Davi, que ele esperou com paciência no Senhor. Observe o verso 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Há muitas verdades aqui, e esses versículos falam de mais de um princípio, mas eu quero me deter nesse ponto, que, primeiramente, dentro desse primeiro ponto, a fé é forjada aprendendo a esperar com paciência no seu Redentor. Nós vemos aqui que no testemunho de Davi, antes de tudo, deve nos chamar a atenção a natureza da tribulação pressuposta na longa espera e descrita como um poço de perdição e um tremedal de lama. Não sabemos exatamente a que provação Davi se refere aqui, e do que ele foi liberto, se de uma doença grave, de uma queda espiritual grave, e Davi teve, especialmente aquela queda com a mulher de Urias, ou de um ataque dos inimigos. Ao longo do Salmo, você pode observar aí, ao retornarem as provações após um período de bonança, Davi menciona pelo menos 2 fatores. No verso 12, ele fala dos seus pecados,
Observe aí. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Davi está descrevendo aqui, se em retrovisão, se expressando um novo momento de prova depois da bonança, ele está mostrando que o que acontece na vida do justo, sobretudo depois de uma grande queda, quando ele permanece um período em trevas, escandalizando a outros, entristecendo o Espírito de Deus, atraindo sobre si juízos temporais, e finalmente ele toma consciência do caráter hediondo dos seus pecados, e a consciência, o senso de culpa é tão grande que é possível se ver atolado, sem condições de sair, envolvido pelas suas iniquidades, e isso gera a experiência de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Isso acontece, por exemplo, no primeiro momento do nosso encontro com Cristo, não é verdade? Quando nós somos confrontados pelo Evangelho, ou quando fomos confrontados pela primeira vez com o Evangelho, e nós verificamos como Deus é santo, como somos pecadores, como é impossível nos livrar das nossas iniquidades, e corremos para Cristo. Muitos têm uma experiência dramática de consciência da sua culpa, do seu pecado, que os leva a pensar que eles estão num tremendal de lama do qual não conseguem sair. Mas também, nos versos 13 a 15 desse salmo, Davi menciona outro fator que pode gerar essa experiência, a oposição dos inimigos. Talvez as duas coisas estejam juntas, porque quando um crente, sobretudo um crente proeminente, cai, isso gera muitas críticas das pessoas, inclusive blasfemando do nome de Deus. Recentemente, vimos um pastor conhecido no meio reformado confessar o seu pecado de abuso de autoridade na igreja, e ele o fez demonstrando quebrantamento, humildade. Em sua palavra está um bom testemunho, tanto dele ao reconhecer o pecado, afastar-se do ministério, como da própria igreja, do conselho, que agiu de modo sério, de modo grave e comprometido com o Evangelho, algo que deve despertar o louvor dos servos de Deus, mas também houve a blasfêmia dos inimigos que se aproveitam disso para perseguir, para oprimir a igreja do Senhor. Então, Davi aqui está mencionando os inimigos que, quando vem a sua queda, que se vem a sua ignomínia, no verso 15, eles dizem, bem feito, bem feito. Então, tudo isso pode ter gerado em Davi, ou as duas coisas juntas, a oposição dos inimigos, a sua queda, a sua fraqueza. O ponto aqui, meus irmãos, é que Davi está mostrando que ele estivera sob dura prova. Essa expressão poço de perdição ou poço de desolação, ela literalmente retrata um buraco, talvez até no meio do mar, ou de um grande lago, um buraco cheio de águas revoltas, cujo bramido tanto assusta como afoga aquele que caiu ali. Tremedal de lama, por sua vez, traz a figura de um charco, de um lodaçal, no qual aquele que cai fica atolado e não consegue sair. Experiência que mais tarde viveria literalmente Jeremias, lá em Jeremias 38:6. Jeremias foi lançado numa cisterna. Se você quiser abrir para conferir lá, só para entender a sensação de Davi aqui, que não era literal, não era física de um charco, mas só para a gente entender. No capítulo 38, a palavra de Deus diz, quando Jeremias ele profetiza contra a cidade de Jerusalém, ele anunciava as palavras de todo o povo. Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, da classe sacerdotal, eles ficaram zangados e eles foram denunciar ao rei. E dizem, morra esse homem, em verso 4, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. E disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós, outros.
Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, um poço, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. É mais ou menos essa sensação que Davi passa, só que não literal, no sentido físico, mas ele se sente atolado, ele se sente afogado, ele sente o rugir das águas, ele está morrendo ali. Essa é a ideia. Então, resumindo, as expressões revelam um acúmulo de dores, temores e angústias dos quais o salmista não conseguia sair. Você já se viu assim? Vivendo uma crise de angústia, de ansiedade, da qual você não consegue sair, de medo, ou talvez de tristeza, ou de desânimo, ou mesmo envolvido com pecados, com vícios, que você não consegue livramento deles. É assim que Davi estava. Ele estava atolado numa situação desoladora, que lhe imprimia no coração uma sensação de horror, angústia, sufocante e desamparo. Mas ele espera. É nesse contexto que a sua fé, ela aprende, ela encontra oportunidade para se firmar como fé genuína, como fé salvadora, porque é nesse contexto que ele precisa esperar persistentemente pelo socorro divino, possivelmente após ter clamado ao Senhor por algum tempo. Isso nos leva ao segundo fato a ser observado dentro desse primeiro ponto, que é a espera em si. Curiosamente, esperar, meus irmãos, é um tema presente nos 3 salmos anteriores, desde o Salmo 37, criando uma sequência progressiva com o nosso texto. Você lembra que no Salmo 37, esperar é o imperativo dominante. Quando Davi aconselha aqueles que se inquietam diante da prosperidade dos maus, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Confia no Senhor e espera nele. Não te impacientes. Calma, vai passar. Espera mais um pouco. Nos Salmos 38 e 39, por sua vez, nós vemos um retrato do drama e da dor da espera. Mas nos primeiros versos deste salmo, nós vimos, na verdade, o resultado triunfante da espera. Davi está falando depois de ter esperado e ter sido libertado pelo Senhor. E o gozo desse triunfo é tanto maior quanto maior foi a prova. Aqui em nosso texto, meus irmãos, o verbo esperar é repetido no texto hebraico numa expressão que não faz muito sentido nós traduzirmos. É mais ou menos como esperar, esperei no Senhor. E sempre que há essa construção gramatical no hebraico, ela serve para enfatizar a natureza intensiva ou persistente da ação. A ideia é que ele esperou um longo tempo debaixo de grande pressão. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que é no sofrimento da espera que a fé do justo se fortalece, ganhando a virtude da perseverança. Deus não tira a prova antes que ele consiga aquilo que ele quer trazer em termos de avanço à nossa fé. É por isso que muitas vezes demora tanto. E eu sei que dói, eu sei que não é motivo de alegria, mas a fé verdadeira, ela vai aprender a esperar no Senhor. Ela ganha a virtude da perseverança, porque perseverança é uma das características da genuína fé. A genuína fé não retrocede. O autor de Hebreus vai dizer isso em Hebreus capítulo 10, verso 35. O autor de Hebreus, você lembra, está escrevendo a uma igreja perseguida, uma igreja cujos membros haviam perdido seus bens haviam sido confiscados, outros haviam perdido entes queridos, que haviam sido condenados à morte. Era inclusive uma igreja forte, pujante, porém agora desgastada pelo fogo das provações. Mas ali está escrito no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Observe qual é o contraste no verso 39.
Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé. O contraste natural daqueles que retrocedem é a perseverança. Mas em vez de perseverança, ele usa a palavra fé. Porque a verdadeira fé salvadora é perseverante. Então, meus amados irmãos, a fé, ela é forjada no fogo das provações, porque é na provação que a fé aprende a esperar. Calvino observa quanto a este versículo, no seu comentário, parece que a fé de Davi, ou a sua fé, continuou firme, pois ele não parou de confiar em Deus, ainda que a longa duração do sofrimento tenha esgotado sua paciência. Ele não relata que meramente esperou, mas ao repetir a mesma frase, mostra que viveu muito tempo em suspense e ansiedade. Veja, há sofrimento, não há gozo na espera em si. Então, na medida em que sua provação foi prolongada, a prova de sua fé se tornou ainda mais evidente, pois ele suportou a demora com calma e serenidade. Em poucas palavras, conclui Calvino, isso tudo significa que, conquanto Deus tenha adiado sua ajuda, o coração de Davi não enfraqueceu e não se cansou, mas que depois de provar suficientemente sua paciência, ele foi finalmente ouvido. Meus irmãos, é como se porta a genuína fé salvadora diante da provação. O que vemos aqui é uma demonstração vívida da verdade ressaltada por Paulo em Romanos 5, versos 3b e 4. Que diz assim, que a tribulação produz perseverança, que ali é paciência, é a capacidade de esperar sob pressão. E a perseverança, ou paciência, produz experiência, e experiência literalmente é um caráter aprovado. E a experiência, ou o caráter aprovado, a fé que se mantém, ou então que se levanta depois de cair, produz esperança. Não é verdade que quando nós saímos de um contexto de provação, nós nos tornamos mais esperançosos em Deus, mais confiantes em Deus, mais desejosos de servir ao Senhor? Pois é isso que acontece, porque a fé é forjada aprendendo a esperar com paciência no seu Redentor. Mas em segundo lugar, aprendemos com Davi que a fé também é forjada deleitando-se nos atos do seu Redentor. Davi, depois de descrever sua longa e sofrida espera, ele agora celebra os atos do seu Redentor. Desde o verso 1, ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Então, primeiramente, Davi faz uma descrição dos atos redentores de Deus na sua vida. E é importante que notemos que, embora use palavras fortes para descrever, como eu mostrei, a natureza da espera e a dureza da provação, a ênfase de Davi não é nessa espera, é nos atos redentores do seu Salvador. Observe, ele usa aí uma série de 6 verbos para descrever a intervenção divina na vida do justo. A primeira ação de Deus foi se inclinar para ele. E que coisa maravilhosa nós temos aqui. Porque Deus é altíssimo, a Bíblia diz que ele habita no alto e sublime trono. Deus é transcendente. Ele é santo e nós somos pecadores. Principalmente quando a lama na qual estamos é a lama do pecado, não há nenhuma razão em nós para que Deus nos ouça. Mas a palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus o leva a se inclinar para nós, a ideia mesmo de curvar-se, como que para ouvir. Deus se inclina, Deus estende a mão. É como se ele dissesse que Deus se estica. Deus não precisa fazer isso, mas ele está aqui usando um antropomorfismo, uma linguagem, a descrição de um ato de Deus em linguagem humana, para entendermos que Deus ele se inclina para ouvir, ele atende a nossa oração, ele ouve o que nós pedimos. E não só ele se inclinou, mas ele diz, ele me ouviu quando clamei por socorro. Veja, Deus não o livrou de imediato, mas ele agora pode entender que desde o seu primeiro clamor, Deus se inclinou e Deus o ouviu. Na verdade, era Deus que o estava fortalecendo para esperar pacientemente nele. Deus o ouviu, e não só Deus o ouviu, ele diz, tirou-me, ele me arrancou de dentro do poço de perdição, do tremedal de lama.
quer seja por causa do pecado, e Davi, quando o crente peca e continua no seu pecado, ele fica cego, ele fica golpeando sua consciência, endurecido, mas quando ele desperta, então é como se Deus o tirasse do tremedal de lama, ou quando o crente está numa situação de desânimo, de angústia, e de repente o Senhor o tira, ele diz, ele me tirou dali, não só ele me tirou desse lugar inseguro, de atoleiro, mas ele me colocou num lugar firme, numa rocha. Ele não fez só isso, porque se ele me coloca numa rocha, eu não tenho forças para endireitar os meus passos. Diz que ele firmou os meus passos, ele fez tudo do início ao fim. E mais do que isso, ele colocou nos meus lábios um novo cântico, ele me fez sentir a alegria de novo, ele me fez louvá-lo, ele me fez ter prazer nele. Deus fez tudo isso na minha vida. Ele descreve os atos redentores de Deus. E foi por causa da provação que ele pôde experimentar essa graça que restaura, que fortalece. E depois de uma descrição dos atos redentores, ele se deleita a partir de uma reflexão sobre os benefícios da confiança em Deus. Versos 4 e 5. Observe que Davi passa a meditar sobre como é abençoado todo aquele que resiste em sua integridade e confiança no Senhor enquanto espera o livramento. A sua meditação o leva a perceber quão imensurável e incomparável é a graça salvadora. Ele vai mostrar que as maravilhas operadas por Deus na vida do justo o motivam a uma vida de consagração. Isso é interessante porque ele diz, olha, depois de ter mostrado, ele diz, muitos verão estas coisas, confiarão, verso 3, parte B, e temerão e confiarão no Senhor. Aquilo que eu vivi, eu vou testemunhar. E as pessoas que estão olhando para mim vão ver toda a minha trajetória, desde a minha queda, seja na angústia, na tristeza ou no pecado, até a minha libertação, como Deus transformou a minha vida, e eles vão temer ao Senhor, eles vão confiar no Senhor. Muitos verão isso e confiarão no Senhor. E aí ele passa então a meditar de maneira mais geral, observe, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Veja, o tema da confiança é retomado no verso 4. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. E agora ele diz, é abençoado, é bendito todo aquele que põe no Senhor a sua confiança. Agora não, ele fala da confiança não como um testemunho pessoal, mas em forma de verdades espirituais aprendidas da experiência. Como observa Derek Kidney em seu comentário, Davi tira para nós todos esta lição, fruto da sua experiência, primeiramente ao rejeitar todos os demais que poderiam reivindicar a nossa confiança, os arrogantes, ou melhor dizendo, os gabarolas, né, é o que ele está dizendo. É o homem que não pende para os gabarolas, ou seja, aqueles que têm autoconfiança, que se gabam dos seus feitos. E depois ele detalha as reivindicações incomparáveis de Deus. Bem-aventurado é aquele que não abandona a confiança para depender de si mesmo. O passado está repleto dos seus milagres, e o futuro está repleto dos seus planos, dos seus desígnios. Quando meditamos no que o Senhor fez em nossa vida, irmãos, esse é o efeito que se espera, um deleite indizível. Ele diz, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ou seja, os planos que o Senhor tem para nós são maravilhosos. Ninguém pode se comparar com o Senhor. Eu até queria anunciar, falar de tudo o que eu tenho percebido, mas são mais do que se podem contar. Aquele que entende quão terrível é o seu pecado, aquele que entende a natureza irreparável da sua fraqueza, da sua miséria, ele tem uma experiência mais doce da graça de Deus. Como disse certo servo de Deus, um puritano, enquanto o pecado não for amargo, a graça de Cristo não será doce. Mas quanto mais amargo for o pecado, mais doce é a graça. A fé forjada nas provações, ela é forjada por meio dessa experiência da graça de Deus que leva o justo a se deleitar no Senhor.
Em terceiro lugar, a fé é forjada em gratidão obediente ao chamado do seu Redentor. Versos 6 a 10. Davi está com o coração cheio de gratidão. E ele começa a pensar em como ele pode expressá-la a contento, como ele pode expressá-la à altura do que Deus fez. Ele então pensa sobre os sacrifícios, as ofertas e os holocaustos que se ofereciam no tabernáculo em ocasiões de confissão, consagração e gratidão. Mas observe aí dos versos 6 a 10 que Davi conclui que os ritos externos de nada valem se na vida eles não expressarem a gratidão, ou se na vida Davi, não expressar a gratidão e a consagração mediante uma vida de obediência e testemunho, demonstrando prazer na lei do Senhor. Ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, eu me coloquei à tua disposição. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Davi era um rei, você lembra, é um mediador pactual. Ele é o ungido de Deus, né? É, por assim dizer, o Messias de Deus, no sentido da palavra ungido. Ele é uma figura messiânica. E ele sabia que em Deuteronômio, o Senhor estabeleceu e sancionou os deveres do rei. Lá em Deuteronômio está escrito como o rei deveria governar sobre o povo de Deus, como governante divino. E é possível que Davi esteja se referindo a isso quando ele diz: aqui está escrito a meu respeito. Inclusive o rei precisava passar alguns dias meditando na lei e recitando a lei, inclusive, para memorizá-la. E Davi está dizendo: olha, aqui está o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor quer de mim como mediador pactual. E aí ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu sei que o que o Senhor requer é obediência. Veja, Davi, não devemos pensar que Davi esteja aqui negando a validade do sistema sacramental ou sacrificial veterotestamentário. Antes, a sua contenção é a mesma de Samuel, ao advertir Saul, em 1 Samuel 15, 22, você lembra? Quando Saul disse: não, nós reservamos uma parte do gado para oferecer ao Senhor teu Deus. Samuel tinha ordenado da parte do Senhor que Saul matasse tudo que tivesse fôlego. Qual foi a resposta de Samuel? Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto de ídolos. É possível, meus irmãos, nós cumprimos todos os ritos cerimoniais, até mesmo da nova aliança. Nós temos ritos na nova aliança. O que nós fazemos na liturgia é um rito cerimonial. O momento de confissão, o momento de reconhecer a presença do Senhor, o momento de celebrar a sua glória, o momento de ouvir a sua palavra, tem todo um aspecto cerimonial. A ceia do Senhor, o sacramento da ceia, o sacramento do batismo, são leis cerimoniais da nova aliança. E é como se nós disséssemos: o Senhor não tem prazer nos batismos em si, ou na ceia que tomamos em si, se o nosso coração não é obediente, se a nossa vida não reflete as verdades representadas no rito. Se durante a semana nós vivemos em desobediência, isso para o Senhor é nada. É o que Davi está dizendo. O que o Senhor requer é que nós o obedeçamos. A obediência era mais essencial do que qualquer sacrifício, e a prontidão em ouvir e obedecer a palavra do Senhor é mais importante do que os ritos cerimoniais que a simbolizam. Por isso Davi diz: olha, ele diz: então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Mas por que Davi podia dizer isso? Porque no verso 6 ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Davi fala literalmente, traduzindo literal do hebraico, furaste os meus ouvidos. É como se o ouvido dele tivesse tampado.
O pecado, a desobediência reiterada, tampa os nossos ouvidos. Mas ele diz, o Senhor furou o meu ouvido. O Senhor destampou a minha audição. E eu pude ouvir. E eu quero consagrar a minha vida a Ti. Porque eu sei que é assim que eu demonstro a minha gratidão. E nesse chamado eu não apenas obedeço, eu proclamo as boas novas do Senhor. Davi agora, investido desse ofício real como mediador pactual, ele então proclama as boas novas, o evangelho da justiça. Verso 9, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Aquele que experimentou o livramento de Deus das suas provas, do tremedal de lama, ele vai mostrar sua gratidão proclamando o evangelho, proclamando aquilo que Deus fez na sua vida e faz na vida de todo aquele que nele confia. A fé é forjada em gratidão obediente ao chamado do seu Redentor. E em quarto e último lugar, aprendemos aqui que a fé também é forjada perseverando na dependência do livramento do seu Redentor. A fé é forjada perseverando na dependência do livramento do seu Redentor. Irmãos, é interessante que Davi muda o tom de celebração para um tom de lamento individual e de súplica por socorro. De repente, parece que ele volta a ser cercado de provações. Veja, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Observe que ele tinha mencionado a graça e a verdade de Deus no verso 10 como assunto, como tema da sua proclamação. Mas agora ele precisa de novo experimentar a graça e a verdade de Deus. E ele de novo se sente cercado quando ele diz, não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. É como se ele dissesse, eu me desvencilhei delas, mas elas continuaram correndo atrás de mim. E essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio corre atrás do pecado, o justo corre do pecado, mas às vezes o pecado alcança, o derriba e o coloca no chão por muito tempo. E é o que Davi está dizendo, as minhas iniquidades me alcançaram e elas de novo me encobriram, eu nem consigo ver o que há na frente, eu só consigo ver as minhas iniquidades. E é por isso que ele diz, o coração me desfalece de novo, eu enfraqueço de novo. Veja, as palavras de Davi aqui podem ser uma inversão poética, na qual após descrever os atos redentores do Senhor, ele descreve o seu lamento numa retrovisão, como você olha no retrovisor do carro, ou seja, é possível que ele tenha falado primeiro do livramento e depois ele volta para o clamor. Mas uma outra possibilidade é que depois do livramento, Davi tenha entrado numa nova prova. E isso é muito interessante de nós pensarmos, porque eu acredito que vocês que já caminham com o Senhor há algum tempo, já tiveram essa experiência. Você passa pela prova, você sai dessa situação e você diz, agora eu confio mais no Senhor. Agora eu estou na bênção, eu estou firme, eu quero servir o Senhor de todo o coração. Aí lá na frente acontece outra coisa e sua fé balança de novo. E você fica dizendo, poxa, não é possível. De novo, eu pensei que eu estaria mais forte, eu pensei que não viriam mais provações desse tipo, agora vem uma pior. Às vezes, no auge de uma vida com Deus, você tem um momento de queda. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com grandes homens, aconteceu com Davi.
Ou você está cheio de alegria, mas de repente você amanhece, não sabe por quê, cheio de tristeza. Você uma hora tem prazer em cultuar a Deus, mas há outros momentos em que você simplesmente não tem a mínima vontade. E sempre que você obedece aos seus impulsos, você vai ficar nesse vai e vem. O certo é você vir, mesmo sem estar com vontade, e pedir a misericórdia de Deus. Mas a genuína fé salvadora não vai parar de lutar, ela não vai parar de crescer, ela só termina a sua missão nessa terra quando o Senhor nos chama, ou quando o Senhor vier. Sempre vai haver prova. Isso a gente sente tanto individualmente como coletivamente, não é? A nossa igreja está bem, poxa, está crescendo, gente nova chegando, o culto vibrante, que comunhão nós temos, de repente, buf, cai alguém. E é alguém que valorizamos, é alguém que é uma referência, é alguém que de alguma maneira poderia ser e deve ser um espelho, e a gente, de novo. Ou então a gente está firme, está alegre, de repente tem algum tipo de intriga ou de conflito que mexe com toda a igreja, que contamina toda a igreja, e a gente se alvoroça, poxa, mas a nossa unidade estava tão boa, por que aconteceu isso? Porque é assim o tempo todo neste mundo. A fé é forjada aprendendo a perseverar na dependência do livramento do seu Redentor. É para que clamemos a Ele de novo e de novo e de novo, e quantas vezes for necessário. Se milhares de vezes passarmos por crises individuais ou coletivas, milhares de vezes temos que continuar clamando e nunca desistir, porque perseverança dos santos é um dos pontos da nossa doutrina. E a perseverança só ocorre em meio à tribulação. Amados, nós precisamos entender que não é possível crescer na fé sem prova. E nós precisamos aprender a aproveitar as provas para crescer na graça do Senhor. Por fim, Davi, ele conclui mostrando que a fé forjada no fogo das provações sabe que seu triunfo não depende da sua intensidade ou constância. O justo sabe. Davi era rico, Davi tinha um exército poderoso, Davi era um valente. Mas olha como ele termina no verso 17. Eu sou pobre e necessitado. Ele usa palavras aqui para o miserável, aquele que não tem o que comer, o que vestir e onde dormir. Eu, sem Deus, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos, esta é a fé genuína. Ela não é uma fé que não balança, que não sofre reveses. Ela é uma fé que cresce, é nesse sentido que a Bíblia diz que o justo a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E, meus irmãos, é garantido por Deus que a verdadeira fé salvadora não vai ser destruída, ela não vai ser engolida, ela nunca é engolida, ela fica por um fio. Às vezes você acha que de fato não vai conseguir, você acha que está insuportável, mas se a sua fé é genuína, é salvadora, se você for liberto, sim, você sempre vai se levantar das cinzas, porque o Senhor cuida de você. Eu vou repetir. Você vai se levantar das cinzas. Você vai se levantar das cinzas, porque o Senhor cuida de você. É Ele. E até mesmo para isso, você precisa de Cristo. Toda essa reação, esperei confiantemente, eu tenho prazer na tua lei. Davi jamais pôde vivenciar ou praticar isso de maneira perfeita. Davi nem em todo momento teve prazer na lei de Deus. Mas ao falar isto, ele está refletindo
aquilo que o seu Redentor, o Filho de Davi, mais tarde faria com perfeição. É interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 10 da sua carta, e eu já estou terminando, nesse mesmo capítulo 10, ele nos mostra, queridos, que foi a obediência perfeita de Cristo, foi a confiança perfeita de Cristo, que foi forjada no fogo das provações, que deu suporte e dá fundamento para a nossa confiança e garante que a nossa não será destruída. O autor de Hebreus vai citar o Salmo 40, versículos 6 a 8, com uma tradução distinta, porque ele usa a tradução da Septuaginta. Observe, no verso 5, falando do Senhor Jesus, ao encarnar, ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz, e cita o Salmo, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Aqui é uma diferença, porque lá no nosso texto diz, abriste os meus ouvidos, né? Mas a Septuaginta traz uma outra tradução, sacrifício e oferta não quiseste, antes formaste-me um corpo. E por que o autor de Hebreus prefere isso? Primeiro, porque a Septuaginta era a mais comum tradução da sua época, e ele usa muito. Mas segundo, porque ele aplica livremente, conduzido por Deus, a encarnação. Para que Cristo cumprisse a sua obediência ativa em nosso lugar, ele precisava ser feito um corpo, ser feito carne. E ao entrar no mundo, Cristo faz a oração do salmista, que o salmista jamais pôde cumprir de maneira perfeita. Cristo diz: tu me formaste um corpo, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, o verdadeiro rei messiânico, que Davi representa, diz: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele está dizendo, a lei não pode justificar. E veja o verso 10, nessa vontade, na vontade de Cristo, que é perfeita, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele cumpre tanto o rito, quando ele sofre em nosso lugar e apresenta a sua vida como oferta, como ele cumpre também obedecendo plenamente a Deus, o que Davi não pode fazer perfeitamente. E é por causa da obediência perfeita de Cristo, da confiança perfeita de Cristo, que foi aperfeiçoada de um estado para outro de perfeição, que nós podemos ter a garantia que a nossa fé não vai ser destruída. Irmãos, o verdadeiro crente não pode ser destruído, porque Deus o segura pela mão. Mas a sua fé, para ser forjada, para levá-lo a ser moldado à imagem de Cristo, ela é forjada no fogo da provação. Porque é na provação que ela aprende a esperar com paciência no Senhor. É na provação que eu posso deleitar-me nos atos do meu Redentor. É na provação que eu posso sentir, experimentar a gratidão que me leva à consagração obediente ao chamado do meu Redentor. E é na provação que eu persevero na dependência do livramento do meu Redentor. E de tudo isso, Cristo é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito da confiança forjada no fogo das provações. É por isso que a Bíblia o chama de autor e consumador da fé. É por isso que nós precisamos de Cristo. Mas lembre-se disso. Se você está na provação, talvez seja tristeza, talvez decepção, talvez conflitos familiares, talvez o seu pecado. Lembre-se, Deus enviou tudo isso para forjar a sua fé, para que ela seja mais preciosa do que ouro perecível. E no dia de Cristo, ela brilhe, refletindo a glória de Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra.
Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que fala ao nosso coração. Que ela nos traga consolo, ó Deus, e fortaleza para o louvor da tua glória. Aqueles que estão aqui, que estão passando por algum tipo de prova, talvez de desânimo, ou talvez estejam angustiados por alguma perda, por alguma preocupação, por alguma crise de conflitos interpessoais, familiares ou no emprego, ou mesmo aqueles, ó Deus, que estão atolados no seu pecado, aqueles que não veem saída, sejam nesta manhã fortalecidos e motivados a confiar e esperar confiantemente no Senhor, e não abandonarem a sua confiança, que tem grande galardão. E aqueles que estão caminhando, ó Pai, lembrem-se dessas verdades, para que na hora da prova, Deus, como Davi, eles esperem no Senhor, sabendo que o autor e consumador da fé já correu a carreira proposta, está assentado à tua destra. Que corramos olhando para Ele, o nosso Senhor Jesus. É em nome dEle que nós oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.